Galera, bom dia mais uma vez. Obrigado, Arthur. Para começar, eu pensei em uma dinâmica bem legal para a gente fazer. Pelo menos para mim é legal. O meu amigo João, cadê o João? O João vai sair ali. Ele está com algumas pranchetas, lapisinho de cor e papel em branco. E vocês vão ter que fazer um desenho para mim. Só que esse desenho tem algumas regras específicas. Primeira coisa, eu vou dar as ordens. Ah, prof. Fer conhece, agora lembrei, prof. Fer conhece essa. Eu vou dar as ordens do que vocês precisam fazer e vocês têm que ir fazendo na hora. Vocês não podem anotar para fazer depois a regra. E vocês não têm o direito de perguntar nada. Vocês só vão fazer o desenho, tá bom? O João está ali atrás, ele vai entregar as folhas, o lapisinho de cor e também a prancheta para vocês poderem ir anotando, tá bom? Todo mundo entendeu as regras? Eu vou falar e vocês vão fazer, tá bom? Vai lá. Daqui a pouco chega. Deixa eu só achar aqui agora. Isso. Vamos lá. Papel tá chegando. Hoje tem pouca gente, então por isso que dá para fazer esse daí. Senão ia ser complicado, né? Uma furdunça fazer para todo mundo. Aí, uma folhinha para cada. Todo mundo vai ter que fazer, hein? Só queria dizer isso. Pode fazer também. Vamos lá. É coisa simples, tá bom? Tem apenas 9 coisinhas que vocês vão fazer. Muito simples. Isso, a prancheta está chegando. Aí. Ô Arthur, ajuda ele a entregar os lápis e a pranchetinha também. Aí, ó. O Arthur vai merecer um chocolate depois, viu? Vamos lá. Tá chegando. Todo mundo com a folha já? Acho que a folha já chegou em todo mundo, certo? Isso. Vocês podem escolher se vai ficar na horizontal ou na vertical. A única coisa que vocês vão precisar fazer é prestar muita atenção na ordem. Eu posso até repetir, mas eu vou ir seguindo, para ver se todo mundo termina. Vamos lá. É um lápis só, uma caneta, um lápis, alguma coisa. Não precisa todas as coresinhas, não. Só um lápis ou uma caneta. Quem tem caneta é mais fácil. Vamos lá. Todo mundo aí a postos? Todo mundo a postos? Certinho? Todo mundo com lápis na mão? Todo mundo com a folha na frente para poder desenhar? Isso. Vamos lá que o negócio é rápido, hein? Sem pressão, mas é rápido. Vamos lá. Primeira ordem. Lembrando, ninguém tem o direito de perguntar nada. É só fazer o que eu mandar. Tá bom? Vamos lá. Primeira coisinha. Faça uma elipse com cerca de 6 centímetros no diâmetro maior. Faça uma elipse com cerca de 6 centímetros no diâmetro maior. Deve ser parecido. Vamos lá. Não pode consultar. É só fazer lá, vai lá. A elipse, 6 centímetros no diâmetro maior. Segunda forma. A partir da parte inferior da elipse, faça 2 retas paralelas verticais com cerca de 3 centímetros de comprimento, afastadas em 1 centímetro. Posso? Olha lá, ó. A partir da parte inferior da elipse, faça 2 retas paralelas verticais com cerca de 3 centímetros de comprimento, afastadas em 1 centímetro uma da outra. Beleza? Vamos lá. Terceira vez, a terceira da sorte. A partir da parte inferior da elipse, faça 2 retas paralelas verticais com cerca de 3 centímetros de comprimento, afastadas 1 centímetro uma da outra. Fechou? Terceira. Vamos lá. A partir da parte superior esquerda da elipse, faça 2 retas paralelas e inclinadas com cerca de 2 centímetros de comprimento cada, afastadas 0,5 centímetros uma da outra.
Para a esquerda. Para a esquerda. A partir da parte superior esquerda da elipse, faça 2 retas paralelas e inclinadas para a esquerda, com cerca de 2 centímetros de comprimento cada, afastadas 0,5 centímetros uma da outra. Isso. Fechou? Vai ficando fácil com o tempo. Quarta forma. A partir do centro da elipse, faça 3 retas divergentes, abrindo para a direita com cerca de 1,5 centímetro de comprimento cada. A partir do centro da elipse, faça 3 retas divergentes, abrindo para a direita com cerca de 1,5 centímetro de comprimento cada. Pronto? 1,5 centímetro. Fechou? 5. Quinta ordem. Está acabando, está na metade. Na extremidade esquerda das 2 paralelas menores, faça uma elipse com cerca de 2 centímetros de diâmetro no eixo maior, e este perpendicular às paralelas. Na extremidade esquerda das 2 paralelas menores, faça uma elipse com cerca de 2 centímetros de diâmetro no eixo maior, e este perpendicular às paralelas. Fechou? O Dadiri deve estar bem bom agora. Vamos lá. Sexta forma. A partir da extremidade direita da elipse maior, faça 3 retas divergentes, abrindo para a direita com cerca de 1 centímetro de comprimento cada. A partir da extremidade direita da elipse maior, faça 3 retas divergentes, abrindo para a direita com cerca de 1 centímetro de comprimento cada. Fechou? Sétima. Na extremidade inferior de cada uma das paralelas maiores, faça 3 retas divergentes, abrindo para a esquerda, com 0,5 centímetro de comprimento cada. Tá bom? Na extremidade inferior de cada uma das paralelas maiores, faça 3 retas divergentes, abrindo para a esquerda, com 0,5 centímetro de comprimento cada. Na extremidade inferior de cada uma das paralelas maiores, faça 3 retas divergentes, abrindo para a esquerda, com 0,5 centímetro de comprimento cada. Fechou? Não desista. Oitavo, penúltima forma. Faça um pequeno círculo no centro da elipse menor. Essa é fácil, hein? Faça um pequeno círculo no centro da elipse menor. Fechou? Última. Faça um triângulo isósceles com cerca de 0,5 centímetro de lado, com a base encostada na parte esquerda da elipse menor. Faça um triângulo isósceles com cerca de 0,5 centímetro de lado, com a base encostada na parte esquerda da elipse menor. Terminou? Aí, ó, mostra para quem está do lado aí. Deu para reconhecer o que que é? Deu, né? Isso, o que que é isso daí? É uma galinha, isso mesmo, galera. Algumas galinhas ficaram diferentes das outras. Aquela dali eu não estou enxergando direito porque está laranja. Todo mundo terminou a galinha? Chegaram na galinha? Bem bonitinha? Deixa eu perguntar para vocês. Não é estranho quando você tem que fazer as coisas e ninguém te explica nada? Se eu falasse que era uma galinha no começo, não ficava mais fácil? Muito. Aí, ó, ficaria muito mais simples você fazer, eu falar, ó, você vai fazer uma galinha. Você já vai imaginando como é que fica a galinha. Quando vai falando as coisas, você já vai fazendo rápido.
Agora, quando você não entende muito bem a ordem, parece que essa ordem não faz sentido para você. E vai dar um monte de coisa estranha. Alguns até desistem no meio do caminho, né, Diri? A Diri desistiu no meio do caminho. Na Bíblia, nós temos algumas ordens estranhas. E eu gostaria de focar em uma agora com vocês, que está ali em Samuel. Abra a Bíblia no primeiro livro de Samuel. Nós vamos ler no capítulo 15. Capítulo 15 de 1 Samuel. E aqui nós temos uma ordem estranha. Para quem conhece a história, sabe que essa ordem aqui é bem estranha. Antes da gente ler o texto bíblico, vamos fazer mais uma oração. Oremos. Senhor Deus, mais uma vez te agradecemos por podermos estar aqui com a Bíblia aberta para aprender um pouquinho mais sobre Ti. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe para compreender tudo aquilo que o Senhor deseja transmitir a nós. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Apocalipse, da onde que eu tirei isso? 1 Samuel capítulo 15. Se você olhou aí já o subtítulo, você sabe que estamos falando de Saul. Quem é Saul? Primeiro rei de Israel. Primeiro rei escolhido por Deus, né? Deus, ele escolhe Saul para ser o rei do povo. Primeiro fato interessante, Saul, ele é escolhido por Deus, tá bom? Tem gente que acha que foi o povo que escolheu Saul. Não foi. No capítulo 10 em diante, nós vemos Samuel em contato com Deus, chamando Saul para ser rei. E a comprovação do chamado de Saul acontece, tá bom? E aqui no capítulo 15 nós temos a desobediência de Saul. O que fez com que Saul se tornasse um rei rejeitado? Está ali no verso 3. 1 Samuel 15, verso 3. Samuel, conversando com Saul, ele diz assim: vai, pois, agora, e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que tiver, e nada lhe poupes, porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Como eu disse, essa daqui é uma ordem estranha. É que nem eu falando para vocês fazer a elipse e fazer os negócios. É estranho. Parece que é uma ordem sem sentido. Quando a gente olha para o contexto de Israel, a ordem vai fazer um pouquinho mais de sentido, mas não deixa de ser estranha. Quando a gente olha para Amaleque, o povo dos amalequitas, ele era um povo que continuamente ele brigava com o povo de Deus. Lá no livro de Juízes, eles subjugam o povo de Deus, eles levam cativo. Lá na história do Êxodo, quando eles estão saindo, Amaleque vai contra o povo de Deus, é aquela história de Moisés com as mãos erguidas e Arão e Hur do lado. Amaleque sempre é usado por Satanás para ferir o povo de Deus. Baseado nesse histórico que eles tinham, aqui, a pessoa de Samuel, a gente não sabe se Deus realmente fala isso diretamente para ele ou se isso vem em partes da cabeça de Samuel, porém, a ordem que chega para Saul, vinda de Deus, é: você vai destruir Amaleque, mas você não vai matar só os soldados de Amaleque, você vai matar homens e mulheres, jovens, idosos, crianças de peito, animais, tudo, vai destruir tudo e não vai ficar com nada. Essa é a ordem que chega para Saul. E Saul, ele pensa: que ordem estranha, o que eu vou fazer isso? Para mim essa ordem não vale de nada. E no verso 20, um pouquinho para frente, no verso 20, ele toma uma decisão. No verso 20 diz assim: então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruídos totalmente. Ele traz Agag. Quem é Agag? Rei dos amalequitas. Esse é Agag. Então ele pega e fala assim: calma, eu não vou matar todo mundo. Para que eu vou matar as crianças? Para que eu vou matar os velhos? Para que eu vou matar os animais? Não. Eu quero pegar os animais, eles pegam para eles, fazem sacrifícios, e a carne ele divide entre o exército. Ele deixa, muito provavelmente, um monte de criança viva. E ele deixa Agag vivo. Agag, o rei dos amalequitas, como se fosse um espólio de guerra. Como se ele estivesse mostrando quão forte ele era, ele mantém Agag vivo. E depois, no verso 33, Samuel fica com tanta raiva, lá no finalzinho, ele diz assim: disse, porém, Samuel: assim como a tua espada, falando isso para Agag, desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Mesmo que Agag tenha morrido aqui, a gente entende que
a família de Agag, ela permanece viva. Mulher, crianças, inclusive a mãe, como é citada no texto. A linhagem de Agag, ela continua. E aí você pergunta, o que tem a ver? Eu nunca mais ouvi falar de Agag na Bíblia. Será que não? Nós temos um texto bíblico que mostra as consequências. E aí nós vamos para o livro que nós vamos estudar hoje. As consequências do que Saul fez. Ali no livro de Esther. Esther, no capítulo 3, ela traz para a gente uma informação muito importante. Esther, capítulo 3, vamos ler o verso 1. Esther 3, verso 1. Nós temos uma pessoa que quase todas as vezes que é citada, a ascendência dele também é citada. Da onde que ele veio. Aqui, capítulo 3, verso 1 de Esther. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, e o exaltou e lhe propôs o trono acima de todos os príncipes que estavam com ele. Aqui nós somos apresentados ao grande vilão do livro de Esther, Amã. E Amã, ele é filho de Amedata, o Agagita. É aqui que a gente tem certeza de que a descendência de Agag permanece viva. Saul, quando ele deixa de matar Agag, ele deixa toda a casa de Agag viva. E nisso, um dos seus descendentes, ele está no mesmo contexto que Esther e Mordecai. Ou Mardoqueu, né? Depende muito da tradução, mas tanto faz. Quando nós olhamos para a história e vemos Amã com aquela raiva do povo judeu, aí a gente entende. Porque é esse povo que acabou com toda a família dele. Mas alguns ficaram vivos. E ele começa a crescer com essa raiva do povo judeu. Até porque a raiva dele com Mordecai nem se explica tanto. E o texto bíblico, ele começa falando assim, depois destas coisas. E a pergunta que fica é, o que são essas coisas? O que será que acontece de tão importante nos primeiros 2 capítulos? A gente vai fazer agora uma speedrun do capítulo 1 e 2. Ali no verso 3, nós temos o reinado do rei Assuero, esse que engrandeceu Amã. E o verso 3 diz assim, capítulo 1, verso 3 de Esther. No 3º ano de seu reinado, de Assuero, deu um banquete a todos os seus príncipes e seus servos, no qual se representou a escola da Pérsia e da Média, e os nobres e príncipes das províncias estavam perante ele. Ele faz um banquete, um grande banquete. E aí você pensa, um banquete para todos os príncipes e todas as pessoas importantes, quanto tempo duraria? 3 dias, finalzinho de semana, inteiro. 7 dias de banquete? Assuero achou pouco. Ele fez um banquete com uma festa de 180 dias, 6 meses de festa, para todos os príncipes. E durante esses 6 meses, ele ia mostrando tudo que tinha no reino dele. Imagina, um reino gigantesco. Os versos 1 e 2 vão falar de onde ia. Começava na Etiópia, ia lá para cima, perto da Europa. Ele pegou muita daquela parte lá do Oriente Médio. Então, ele queria mostrar tudo. Demora 6 meses para ele mostrar para todos os príncipes, todos os nobres. E no final desses 6 meses, acabando esse banquete, ele querendo mostrar a sua riqueza, ele fala, calma aí, eu lembrei que tem o povo mais pobre, a plebe aqui da minha galera, vamos fazer uma festa para eles. No verso 5, ele faz mais um banquete. Passados esses dias, os 180, deu o rei um banquete a todo o povo que se achava na cidadela de Susã, tanto para os maiores como para os menores, por 7 dias no pátio do jardim do Palácio Real. Agora, para aqueles da cidade, aqueles que eram dominados por ele, ele faz uma festinha básica de 7 dias. E nesses 7 dias, pelo texto bíblico, o rei ele libera para todo mundo, por 7 dias, ficar bebendo, sem nenhuma proibição, sem limites. O beber com moderação não funcionava. Era bebendo, todo mundo bebendo, ficando bêbado. E no meio dessa bebedeira, o próprio rei fica bêbado. E, ao lembrar de tudo que ele mostrou que era bonito no reino dele, ele lembra de uma outra, entre aspas, coisa, que era uma pessoa que ele ainda não tinha mostrado para os nobres. E ali, no versinho 10, ele fala o que era isso. Ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Bistá, Erboná, Abagtá, Zetar e Carcas, os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero,
Verso 11, que introduzissem à presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura dela, pois era em extremo formosa. Quando a gente vai olhar alguns historiadores, né, um deles Heródoto e tudo mais, eles vão falar sobre a cultura da época. Não que seja esse o caso, não temos certeza, mas a cultura da época era muito comum o rei, ele apresentar mulheres dançarinas que dançassem para todo o povo. E essas dançarinas, elas estavam seminuas ou nuas, e elas ficavam dançando. E entre essas mulheres que estavam dançando, ele queria mostrar que ele achava mais bonita, que era a esposa dele, Vasti. E então Vasti, ela simplesmente vira e fala, não, o que eu vou para um bando de bêbado, vou dançar, me mostrar para eles? Não vou. E ela bate o pé e não vai. Nisso que ela fala que não vai, o rei, ele chama os seus sábios, conselheiros, que estavam todos bêbados, para tomar uma decisão. E a decisão deles é muito simples. Ali a partir do verso 19, eles dizem assim, se bem parecer ao rei, promulgue de sua parte um edito real, e que se inscreva nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero. E o rei deu o reino dela a outra que seja melhor que ela. O que a gente enxerga aqui? A gente vê nesses sábios, que estavam todo mundo bêbado, mas era comum eles conversarem bêbados sobre as coisas. Então, eles olham e falam assim, calma, se Vasti, a rainha, que é o exemplo de todas as mulheres, ela pode negar um pedido do seu marido, todas as outras mulheres vão poder também. Não, a gente não pode deixar isso acontecer. Então, eles pedem para o rei, talvez a princípio, o texto bíblico não fala, mas muito provavelmente a princípio eles vão pedir a morte dela, e com certeza o Assuero não vai matar a mulher que ele amava. Então, eles promulgam essa lei, onde Vasti, ela é expulsa do reino. Por quê? Porque ela não quis cumprir o pedido totalmente deturpado da mente do rei. E ela sofre as consequências. E ela é expulsa agora do reino. Aqui nós temos um período grande, onde Assuero, ele fica sem ninguém. O texto bíblico vai colocar mais ou menos 4 anos, que ele fica sozinho. O texto ele vai dizer, coloque outra que mereça o lugar dela. E por 4 anos ele não acha. Não é fácil achar uma mulher de valor, né? Então, ele não consegue achar alguém para substituir Vasti. Passados os 4 anos, ele faz, ali no verso 8, que começa, ele faz uma outra lei. Ele fala assim, olha, já que eu quero uma esposa, eu vou, então, abrir um concurso. Vamos fazer um concurso de beleza. E no verso 8, nós somos introduzidos ao personagem principal do texto, do livro de Esther. Diz assim, em seguida, em se divulgando, pois, o mandado do rei e a sua lei, né, da competição, ao serem ajuntadas muitas moças na cidadela de Suzã, sob as vistas de Hegai, levaram também Esther à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. Então, nessa competição, ele junta todas as mulheres para perto dele, e ele vai passar uma por uma para escolher quem será a próxima rainha. A gente vai ter ali mais ou menos umas 1.400 mulheres que passam na frente do rei. E ele podendo escolher qualquer uma delas, todas elas desfilando. E o texto bíblico vai dizer que ele se agrada muito mais de Esther do que de todas as outras. Então, ele escolheu a sua nova rainha. Esther é eleita como agora a rainha dos persas. Como ela é eleita como rainha dos persas, agora ela tem um contato mais próximo do rei. E nós temos um primo dela, que era quem cuidava dela. Ela era órfã, não tinha ninguém, não tinha pai nem mãe. E o primo dela começa a cuidar dela. E esse primo, ele escuta 2 dos eunucos do rei planejando matar o rei. E obviamente ele vai correndo fofocar com Esther. Olha, estão querendo matar o rei. E aí ela fala para o rei, e o rei ordena, verso 23 do capítulo 2. Investigou-se o caso, e era de fato, e ambos foram pendurados numa forca. Isso foi escrito no livro das crônicas. Então, o rei falou assim, olha, meus parabéns por salvar minha vida, muito obrigado, como estou agradecido, o seu nome vai ficar marcado para sempre na história dos persas. Então, ele marca o nome nesse livro das crônicas, né, dos feitos memoráveis, ele marca o nome de Mordecai. Esses são todos os eventos, como eu falei, ia ser rápido, todos os eventos que vêm antes do que nós lemos,
que é a exaltação de Amã. Nós já temos a eleição de Ester e nós já temos Mordecai também sendo exaltado. O terceiro a ser exaltado é Amã. E Amã, como nós conhecemos, ele era um cara muito orgulhoso. Era um cara com um ego extremamente inflado. E como ele foi exaltado acima dos outros príncipes, ele falou: olha, eu acho que eu mereço que todo mundo se curve. Assim como se curvam para o rei, eu quero que todo mundo se curve. E o capítulo 3 vai mostrar que uma pessoa, ela se recusava a se inclinar. Verso 2, diz assim: todos os servos do rei, que estavam à porta do rei, se inclinavam e se prostravam perante Amã, porque assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Eu acho muito interessante que nessa história nós temos Mordecai ensinando o povo de Deus como o povo de Deus deve agir. Se nós olharmos para toda a cidadela de Suzã e todo o reino da Pérsia, eles eram lotados de judeus, de israelitas. O povo de Deus estava todo lá, cativo pelos persas. Porém, apenas Mordecai não se inclinava. Se a gente for fazer um paralelo, nós temos a história de Daniel e os 3 amigos dele, os 3 amigos que vão para a fornalha ardente por não se inclinar. Do mesmo jeito que eles, Mordecai era o único que ficava de pé. Todos os outros se prostravam. Alguns vão olhar para a história e colocar essa inclinação como se fosse algo simplesmente de respeito. Hoje em dia, até para quem gosta de lutas, as lutas ali do Japão principalmente, um judô, um karatê, eles sempre se curvam um para o outro como sinal de respeito. Para os tempos bíblicos, o se inclinar, ele não era só um sinal de respeito, mas ele era um sinal de adoração. Você colocar uma outra pessoa acima de você, uma pessoa que merece mais do que você. E Mordecai, ele não se abaixa. E obviamente Amã fica nervoso e ele ameaça Mordecai. E ali o verso 3 vai falar sobre isso. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgride as ordens do rei? Verso 4, sucedeu, pois, que dando-lhe eles isto, dia após dia, e não lhes dando ele ouvidos, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se manteriam de pé, porque ele lhes tinha declarado que era judeu. Como judeu, a adoração era algo que fazia parte do dia a dia de Mordecai e de todos os outros judeus. Só que a adoração era só direcionada a uma pessoa. E mesmo que ameacem ele, falem assim: o rei mandou você se inclinar, Mordecai, ele não arreda o pé em nenhum momento. Ele permanece em pé, sem se prostrar para Amã, se prostrando apenas para o seu Deus. Quando eu leio essa história, eu lembro de um texto de Atos capítulo 5, verso 29, que ele vai dizer: convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Quando nós olhamos para esse princípio bíblico, nós entendemos que do lado de fora, em todo lugar que nós vamos ter a tentação de colocar as ordens dos homens acima das ordens de Deus. Quando nós falamos de princípios, os princípios, eles ficam enraizados naqueles que são o povo de Deus. Na semana passada, a Prof. Gleice vai lembrar, a gente estava no estudinho bíblico, o estudinho bíblico que a gente faz aqui com alguns pais de alunos, e aí eu estava explicando a diferença que o texto bíblico ele vai trazer sobre o você decorar algo e você saber algo. É aquele que fica inculcado, o livro de Deuteronômio traz isso, inculcado na mente. Quando o texto de Deuteronômio ele vai falar sobre a lei de Deus, era para todos os pais de família recitarem a lei dia após dia, em todos os ambientes, seja em casa, seja na rua, seja no templo, em todos os lugares era para eles repetirem a lei, porque isso ficaria gravado na mente dos filhos, ficaria inculcado, eles saberiam a lei de Deus. Quando você decora algo, o princípio daquilo, o saber daquilo, ele não fica dentro de você. Ele é algo externo, que você simplesmente decora. Você vai lá e decorou. É que nem um número que você decora agora para você poder mandar uma mensagem, para marcar no WhatsApp, alguma coisa, você decora. E é algo externo. Se qualquer outra coisa vier na tua mente, você vai desviar o foco e você esqueceu. Já era.
O decorado é assim que funciona. Quando nós entendemos esse inculcar, o saber, ele é algo que a todo momento ele vai reger a tua vida. Você está andando, está pensando naquilo. Quando a Bíblia fala para você inculcar a lei de Deus, você está com a lei de Deus na sua mente. Você sabe todos os mandamentos e você pratica os mandamentos, porque aquilo faz parte de você. Está inculcado. É isso que nós aprendemos com Mordecai. Todos os outros, eles conheciam a lei de Deus, eles sabiam decorar a lei de Deus. Está escrito lá, não terás outros deuses diante de mim, não farás mais de escultura, está tudo escrito. Porém, era algo externo a eles. Para Mordecai, era intrínseco, estava dentro dele. Todos os princípios de lei, ele guardava. Isso porque ele sabia, ele conhecia a Deus, ele conhecia a lei e os princípios da lei. Primeira característica que Mordecai ele vai ensinar para o povo de Deus é que o povo de Deus ele não se inclina para nada além de Deus. Se não for uma ordem de Deus, você não se inclina para ela. Mesmo que as tentações venham, mesmo que o perigo venha, mesmo que o medo venha, você só vai se inclinar para Deus. É isso que Mordecai nos ensina. A história continua. E Amã, com raiva de Mordecai, aproveitando-se do posto que agora ele exercia acima de todos os príncipes, ele ganha de presente um anel com o selo real. Esse anel com o selo real fazia com que Amã agora tivesse poder sobre leis. Então ele podia muito bem pegar, escrever uma lei e selar com o selo do rei. E o rei estaria aprovando todas as ações de Amã. E o que Amã faz? Ele promulga uma lei. E essa lei agora é baseada no ódio que ele tinha, não apenas a Mordecai, mas a todo o povo judeu, até porque ele era malequita. Ele odiava o povo judeu por natureza. Então, ele promulga uma lei em que determinado dia, 13º dia do 12º mês, todo mundo do reino da Pérsia teria o direito de matar e roubar todos os judeus. Então imagina só uma lei dessa. Vamos pensar aqui no nosso Brasil. Vamos pensar assim, estamos aqui no Paraná. Agora promulga-se uma lei que todos os outros estados podem invadir o Paraná, matar todo mundo que está aqui e levar as coisas embora para o estado deles. É tipo uma lei dessa. É absurda. Porém, Amã, ele tinha o selo real. E ele coloca agora o selo do rei nessa lei que ele promulga. E aí a gente pergunta, qual que é agora a reação do povo quando ele é ameaçado? Ali no capítulo 4, ele vai trazer um pouquinho sobre a reação. O povo, na verdade, eles ficam com medo, mas eles ficam, na deles. Eles estão lá com medo, tentam fugir, talvez alguns peguem as coisas e tentem ir embora, para longe da Pérsia, longe de Suzã, tentar fugir de alguma forma, para não sofrerem as consequências. Eles tomam alguma atitude. Mas Mordecai, ele é um pouquinho diferente. Ele é o cara que vai nos trazer o exemplo de como nós devemos agir. Capítulo 4, verso 1. Mordecai, quando ele soube tudo quanto havia se passado, ele rasga as suas vestes e se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade, clamou com um grande e amargo clamor. No texto bíblico, o único que nós vemos clamando é Mordecai. Ele se veste de pano de saco, joga cinza na cabeça, isso já estava lá na Torá, que isso era feito quando o povo se humilhava a Deus. Ele toma essa atitude de humilhação e começa a clamar. O termo clamar, ele tem várias possíveis traduções que a gente pode colocar. Mas o clamor, normalmente, ele é um grito de socorro. E como o contexto do pano de saco e das cinzas nos diz, o socorro que ele buscava não era o socorro para o rei, não era o socorro para Esther, era o socorro para Deus. Ele pede a Deus a ajuda, o socorro, para que Deus ajude o povo dele. E é interessante que ele vai até a rainha Esther, e ele até meio que num tom de ameaça, ele vira para Esther e fala assim, olha, se você não fazer nada, de algum jeito vão te matar. Mas o povo de Deus, ele vai proteger de algum jeito.
Obviamente sem citar o nome de Deus, como todo mundo sabe, acho que o livro de Esther é um dos poucos que não cita o nome de Deus, mas ele fala isso, se o povo, os judeus, eles vai ter um jeito, vai vir algum socorro. Para você, eles vão atrás se você não fizer nada. E Esther agora, ela coloca para Mordecai que todo o povo judeu, ele deveria jejuar por 3 dias. 3 dias de jejum e provavelmente oração, que acompanha o jejum, para que ela buscasse o favor do rei. E aqui que nós temos um momento de muita coragem de Esther. Primeiro, Esther, juntamente com Mordecai, ela busca a Deus, através do jejum e da oração. Os nossos problemas, normalmente, nós vamos ter uma ideia de como resolver. Se você tem um problema no trabalho, se você tem um problema na escola, se você tem um problema com alguém, você tem uma ideia de como resolver. O natural do ser humano é o quê? Tentar tudo para ir resolver. Para Esther e Mordecai, não. Eles não tentam tudo. Primeiro, a primeira coisa que eles fazem é buscar a Deus. O que normalmente na nossa vida é a última coisa que a gente busca. O natural do ser humano é tentar. Quando falhar e não tiver mais opção, Deus me ajuda. Aí a gente clama. Eles fazem o processo inverso. Primeiro, eles clamam a Deus. E depois, eles tentam o que está ao alcance deles. Quando a Bíblia vai falar para nós, o próprio Jesus, ele vai nos ensinar tudo o que nós precisamos. Primeiramente, nós pedimos a Deus. E Ele vai conceder, conforme a vontade dEle, mas Ele vai conceder aquilo que nós pedimos. Mesmo que sejam coisas simples. A nossa tendência natural é se afastar de Deus em todos os momentos. Sempre que dá, a gente se afasta dEle. Quando a gente sai da igreja aqui, o natural é a gente ir se afastando dEle. As nossas conversas mudarem, as nossas atitudes mudarem, talvez os nossos desejos mudarem. Tem muita gente que quando chega na tarde de sábado, só fica esperando o sábado acabar para poder ligar a TV, para poder jogar alguma coisa, para poder fazer algo que não pode fazer durante o sábado. O natural do ser humano é você ir se distanciando de Deus. E adivinha, os problemas, eles fazem a mesma coisa. Vem um problema no relacionamento, deixa eu resolver esse problema, depois eu busco a Deus. Vem um problema no trabalho, calma aí, deixa eu apagar esse incêndio, depois eu vou para Deus. Mordecai e Esther, eles buscam primeiro a Deus e depois eles vão tentar resolver o problema. O tempo é algo que para eles também não importa, porque eles foram a Deus primeiro. E para Deus, independentemente se faltar 2 minutos ou 2 anos, Ele pode resolver o problema na hora que Ele quiser. Segundo princípio muito importante para o povo de Deus, que nós aprendemos com Esther e Mordecai, o povo de Deus, ele busca primeiro a Deus, e depois ele tenta. Mas a história continua mais uma vez. E mesmo a mesma Esther, que agora estava jejuando, estava orando a Deus, ela toma uma atitude muito corajosa. Depois de pedir a ajuda divina, ela entende que ela está com Deus, e ela vai à presença do rei. E o texto bíblico diz que ninguém podia ir à presença do rei, a não ser quem o rei chamasse. Se o rei não chamasse, a pessoa morria na hora. Independentemente se fosse rainha, se fosse príncipe, se fosse o próprio Amã, quem fosse na presença do rei, morria. A não ser que o rei, ele estendesse o cetro para aquela pessoa, o cetro de ouro. E o medo de Esther estava muito maior, porque fazia 30 dias que o rei não chamava ela. Ela não via o seu próprio esposo por 30 dias. Isso porque a lei proibia ela de tomar a iniciativa. Era o rei que tinha que chamar. Como o rei não chamou, ela estava 30 dias sem ver ele. Então ela jejua, ela ora e ela vai à presença do rei, na frente de todos os sábios. E quando o rei a vê, o rei estende o cetro. A misericórdia do rei chega a ela. Isso porque, primeiro, ela buscou a misericórdia de outra pessoa. O nosso foco sempre é na misericórdia de Deus. Quando nós buscamos a misericórdia dele, a misericórdia do mundo, se ela não vier, não tem problema, mas se ela vier, foi Deus quem concedeu a nós. Primeiro, buscar a Deus. E ela busca, e quando ela chega ao rei, ela tem a misericórdia. E ela chama o rei agora para um banquete. O rei e Amã. E é um banquete normal, né? Um dia de banquete só.
ela não era tão festeira quanto a Assuero, que gostava de festas maiores. Ela faz um dia de banquete. Durante esse banquete, o rei bebe, come, estava junto com a sua esposa e com o seu amigo Amã, e ele pergunta, o que ele tanto queria perguntar: o que tu quer? Esse banquete aí não veio de graça, certeza que você quer alguma coisa, o que você quer? E Esther vira e fala: olha, se o rei me ama, amanhã eu vou fazer outro banquete. Daí vira um banquete, vira uma festa de 2 dias. Fazer outro banquete, e você e Amã voltam no meu banquete, e aí eu faço o meu pedido. No segundo dia, volta Amã, volta o rei, para o banquete. Mas antes desse banquete, a Bíblia conta algo estranho. O rei, ele não consegue dormir durante um banquete e outro. E aí você pensa, talvez ele ficou assim, perturbado pelo que Esther podia pedir, alguma coisa, não sabemos. Mas ele não consegue dormir. E para acalmar ele, o que ele pede para fazer? Ler o livro das crônicas, aquele onde Mordecai estava escrito. O livro dos feitos memoráveis. Porque aqueles feitos podiam acalmar o coração dele. E aí ele poderia dormir tranquilamente. E no meio dos relatos, está lá o relato de Mordecai, aquele que salvou a vida do rei. E o rei fala: como esse homem, que salvou a minha vida, ele é só um porteiro? Não pode. Então ele chega para Amã, seu conselheiro, e fala assim: Amã, o que eu faço para exaltar alguém a quem eu amo muito? Alguém que fez algo por mim que eu preciso retribuir? Amã, pensando ser ele, fala assim: olha, eu acho que o senhor deveria vestir com linho finíssimo, púrpura, né, cor vermelha, que era difícil de conseguir. Eu acho que o senhor deveria colocar um anel no dedo, colocar joias, fazer uma festa. Essa pessoa, ela merece tudo de bom do rei. E o rei fala: tá bom, é isso mesmo que eu vou fazer. E Amã sai da presença do rei todo feliz. Ao sair da presença do rei, ele passa por quem? Mordecai. E Mordecai, mais uma vez, não se curva. Mordecai nunca se inclina para ninguém além de Deus. Então, Mordecai não se inclina. Amã fica com tanta raiva, volta para casa, pergunta para sua mulher, para os seus amigos: o que eu faço? Faz esse negócio, uma forca de 20 metros de altura. E nessa forca você vai pendurar Mordecai. Ah, beleza, eu vou pendurar Mordecai como exemplo para todo mundo. Então eu vou matar Mordecai, eu vou ser exaltado pelo rei, tudo dando certo. Mal sabia ele qual era o conteúdo do segundo banquete. Então Esther chama para o segundo banquete. Depois de comer, beber, o rei vira e fala: tá bom, agora faça o seu pedido. Esther vira e fala: ó rei, o que o senhor faria com alguém que deseja matar a rainha? O rei na hora acha estranho. O que é isso? Não, eu mataria na hora, não tem como essa pessoa aí sobreviver. Nunca vou deixar uma pessoa viva que desrespeite o teu nome. E quem é essa pessoa? Esther vira para o lado: esse teu amigo aqui, ó, Amã. Ele promulgou uma lei para matar toda a minha família. Todos aqueles que são judeus, todos eles vão morrer por causa da lei que Amã colocou. E aí ele só vira, pergunta: é verdade isso daí? Amã fala que é verdade, não tem muito para onde fugir. Ele pede clemência para Esther, mas a decisão do rei já estava tomada. Na forca que Amã havia construído para Mordecai, ele é morto por ter atentado contra a vida da rainha. Quando ele mata Amã, nós temos um posto vago. E do que o rei lembra? Que na noite anterior ele decidiu exaltar uma certa pessoa. E o capítulo 8 ele vai dizer que Mordecai, ele recebe o anel real, as joias reais. Ele sai da presença do rei vestido de linho finíssimo púrpura. Tudo aquilo que Amã tinha colocado, que ele achava que era para ele, o rei faz para Mordecai. E como um bônus, já que Amã tinha morrido, ele pega o posto de Amã. E Mordecai agora ele nos dá uma última lição, ali no verso 11. Quando ele recebe o selo real, agora ele tinha o poder de promulgar uma lei. Ele poderia cancelar a lei anterior? Não podia. Ou seja, a lei de matar os judeus ainda estava valendo, a lei que Amã tinha feito. Porém, ele podia promulgar uma outra lei. E a lei dele está escrita no verso 11 de Esther capítulo 8. E diz assim: nelas,
o rei concedia aos judeus de cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defender a sua vida, para destruir, matar e aniquilar de vez toda e qualquer força armada do povo da província que viessem contra eles, crianças e mulheres, e que se saqueassem os seus bens. O que ele faz? Ele promulga uma lei que dava o direito do povo de Deus de se defender. Eu acho muito interessante quando a gente olha essa lei. Ele poderia fazer uma lei que no dia 12, um dia antes, todo judeu matasse os outros povos. Poderia? Poderia. Ele faz isso? Não. O que Mordecai ele está nos ensinando através dessa lei que ele mesmo escreve? Ele está nos ensinando que nós temos total direito de resistir às tentações. Quando a tentação vier, nós não podemos permitir que ela continue na nossa vida. O normal do ser humano é sempre ir testando limites. A gente vai testando limite. Chega uma tentação aqui, chega uma tentação ali, você vai testando, e às vezes é um negocinho que parece bobo, não tem nenhuma ameaça, e você vai permitindo, e quando você vê, já virou uma bola de neve que tomou conta da tua vida. Muitas vezes isso acontece. Quando Mordecai ele coloca essa lei, ele está falando, olha, eles vão vir, vai vir, e todos vocês vão se armar, e vocês vão se defender. Tem um texto bíblico que vai falar algo parecido, que é o livro de Tiago. Ele vai dizer para a gente, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo ele vai vir armado até os dentes. Porém Deus, ele nos dá armas o suficiente para nos defendermos das tentações de Satanás. Todos os ataques que ele faz à nossa família, à nossa vida, a tudo que nós temos e somos, nós temos o total direito de nos defender e de não permitir que essas tentações eles continuem. Terceiro princípio que Mordecai ele vai nos ensinar é, não permita que as tentações, que Satanás, ele continue na tua vida. Existe até uma história, bem antiga, acho que a maioria de vocês conhecem, que fala um pouquinho sobre isso. Chega um determinado homem, que ele tinha uma casa, e ele ia vender essa casa. E ele vira para o cara e fala, olha, eu vou te vender essa casa aqui, mas tem um porém. No meio da sala tem um prego. E esse prego, ele precisa continuar ali. Você só pode comprar essa casa se o prego continuar ali na parede e eu continuar sendo dono desse prego. É a única coisa que eu quero continuar sendo dono. O resto da casa é toda sua. Quintal, sala, quarto, o que for. Tudo seu. Só aquele prego é meu. E passa o tempo, e o homem estava fazendo uma festa com seus amigos, estava todo mundo na sala, e chega o antigo dono da casa, bate na porta, quando ele abre, ele fala, eu vim utilizar o meu prego, porque esse prego é meu. E ele traz um animal morto, uma carniça, e pendura no prego dele, porque o prego era dele, e ele não podia tirar. Esse daqui é meu prego, eu coloco o que eu quiser nele. E ele coloca ali uma carniça que fica fedendo e tudo mais. Isso mostra pra gente que quando nós deixamos que Satanás, ele crie sementinhas na nossa vida, em algum momento essa semente ela vai germinar. E muitas vezes a gente não está preparado para lidar com as consequências. Mas se nós excluirmos todas as influências dele antes que as consequências venham, nós já estamos totalmente prontos para resistir a Satanás. É isso que Mordecai nos ensina. Ele previne que todo o povo fosse exterminado através da defesa. Todos eles resistem. O que eu acho muito interessante em cada fase do livro de Esther é que ao longo do livro inteiro, se vocês repararem, nós temos um evento que ele se repete. Esse evento é os banquetes. A todo momento do livro de Esther, nós temos banquetes. Só que diferente do que banquete normalmente quer significar, no livro de Esther a maioria dos banquetes são para coisa ruim. É em um banquete onde o rei demonstra o seu ego para o povo. É em um banquete onde ele toma decisões erradas com relação à sua esposa. É um banquete que faz com que ele promulgue leis que ele não queria. É em um banquete que ele dá poder para quem ele não deveria dar poder. E é em um banquete onde Esther aponta quem era o criminoso, quem era a pessoa ruim na história. Banquete, normalmente nesse livro de Esther, ele vai nos dar uma sensação ruim. Você fica com medo toda vez que tem um banquete novo.
Se você olha o banquete, você sabe que está vindo coisa ruim no livro de Esther. Agora, o livro, ele também termina com banquetes. Ali no capítulo 9, a partir do verso 17, logo após o povo se defender, diz assim: sucedeu isto no dia 13 do mês de Adar, que é o 12º, no dia 14, descansaram e o fizeram banquetes de alegria. Apenas no final do livro, nós temos banquetes, um banquete, né, ou vários banquetes, bons. Como se fosse para compensar todos os banquetes ruins que tiveram ao longo do livro, nós temos um banquete bom, que é o banquete dos salvos, aqueles que simplesmente conseguiram continuar vivos, mesmo com a lei de Amã. Quando nós olhamos na Bíblia, a Bíblia ela também termina com banquete. Apocalipse capítulo 19, verso 9, fala sobre um banquete também. Esse banquete é o banquete do Cordeiro. Bem-aventurados são aqueles que são convidados para as bodas do Cordeiro, para o banquete do Cordeiro. A Bíblia, ela nos mostra ao longo dela que nós vamos passar por aflição, que Satanás está ao redor, que nós vamos sofrer. Mesmo que essa vida ela seja cheia de banquetes, normalmente os banquetes que nós temos hoje, elas mostram as coisas ruins, as limitações que nós temos, as pessoas que ao longo do caminho às vezes nós criamos inimizade, que nós perdemos, as nossas tristezas, elas são todas regadas a banquetes. Mas no final da história, nós temos um banquete guardado para todos aqueles que são salvos. E eu acho interessante que esse banquete, nós temos um personagem central desses banquetes. E por mais que o nome do livro seja Esther, o capítulo 10, ele traz que é a pessoa a quem eles devem toda essa gratidão, é Mordecai. E existe uma coisinha, um detalhe na vida de Mordecai, que para mim ele faz toda a diferença. Voltando agora algumas páginas, Esther capítulo 2, ele vai dar um detalhe de Mordecai, que ele fecha a história de Mordecai com um ciclo perfeito. Ali no verso 5, Esther capítulo 2, verso 5, diz assim: ora, na cidadela de Suzã, havia certo homem judeu, benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis. Qual é o detalhe tão importante na vida de Mordecai? O último nome citado, o bisavô de Mordecai, chamado Quis, o benjamita, é exatamente o que 1 Samuel, no capítulo 10, vai nos trazer. O pai de Saul. Quis, o benjamita. Saul, ele era benjamita, filho de Quis. Quando nós olhamos para a história de Saul, é ele quem trouxe para o povo de Israel toda a perseguição que Amã causou. Todo o problema que nós vemos no livro de Esther seria evitado se o filho de Quis fizesse o trabalho dele. Como o filho de Quis não fez o trabalho dele, o bisneto de Quis teve que fazer o trabalho que o seu tio-avô não tinha feito. Mordecai, ele é chamado para consertar o erro de Saul. Para mim, a história de Mordecai, ela mostra uma coisa muito importante. Dentro do povo de Deus, muitas pessoas são chamadas. Saul, ele foi chamado por Deus para ser rei, mas ele se desviou do propósito. Enquanto Mordecai, quando ele é chamado por Deus, ele demonstra todas as características que o povo de Deus deveria desenvolver. Ele é aquele que não se inclina ao povo, ele é aquele que resiste o mal, ele é aquele que busca a Deus em primeiro lugar. Tudo o que Saul não fez. Hoje, aqui, dentro do povo de Deus, todos nós, teoricamente, né, na teoria, nós somos todos da mesma geração, da raça eleita, sacerdócio de Deus. Somos todos da mesma família. Porém, dentro dessa mesma família, muitos podem se desviar do propósito de Deus e muitos podem seguir o propósito de Deus com todas as forças. O chamado de Deus através do livro de Esther é que nós sejamos exatamente como Mordecai e como Esther. Pessoas que seguiram o propósito de Deus. Pessoas que não se desviaram, que não se inclinaram, que buscaram a Deus em primeiro lugar e que resistiram a todas as tentações que vieram a eles. O chamado de Deus hoje para nós é que nós sejamos essa geração eleita. Aqueles que mesmo sendo da mesma geração daqueles que fazem o mal,
eles se negam a seguir o caminho dos injustos. E esse é o chamado de Deus para nós. Que nós possamos sair daqui com a certeza de que Deus ele nos escolheu para sermos o seu povo. E que agora nós temos a decisão de continuar sendo povo de Deus. E de consertar muitas vezes os erros que nós vemos aí fora. Vamos orar para que Deus nos ajude nesse propósito? Oremos. Senhor Deus, mais uma vez estamos aqui em sua presença. Gostaríamos de agradecer porque o Senhor nos escolheu, o Senhor decidiu que nós seríamos o seu povo nesse tempo. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a resistir todas as tentações, a poder continuar se inclinando apenas a Ti e a buscar o Senhor em primeiro lugar. Que o Senhor esteja nos abençoando, nos ajudando e, se preciso for, nos incomodando, tirando da nossa zona de conforto, para que nós continuemos seguindo o seu propósito. Esteja conosco durante esse sábado, durante a semana, que nós possamos cada vez mais louvar e engrandecer o seu nome. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém.